Bom, falando um pouco de adaptação de quadrinhos para teatro e também de teatro para quadrinhos, eu gosto muito de algumas coisas que eu já vi, algumas coisas que até eu já fiz, né? Eu já fiz uma adaptação, eu participei como atriz de uma adaptação de Piratas do Tietê, da Laerte, que a gente estreou no SESI. Eu produzi Chapa Quente, do André Kitagawa, que o Mário Bortolotto adaptou com o Cemitério de Automóveis. Felipe Hirsch já adaptou o Eisner fazendo a Grande Cidade lá no Teatro do SESI também. E vice-versa, assim, o João Pinheiro fez um belo livro agora, baseado na peça Barrela, do Plínio Marcos, que eu adoro, gosto muito da peça, e fui muito curiosa a ler o livro, adorei. O Arnaldo Branco fez também uma adaptação de O Beijo no Asfalto, né, do Nelson Rodrigues, que é também um texto que eu adoro. E é engraçado, assim, quando você já tem um gosto forte pelo original, você fala assim, como será que ficou? E ficou muito legal, ficou muito lindo, né? Quando eu li Talco de Vidro, eu li logo no lançamento, foi 2015, imediatamente eu quis adaptar Talco de Vidro para o teatro, imediatamente. Aí me inscrevi para o Marcelo, muito formalmente. Olá, Marcelo, meu nome é Fernanda Dunga, eu sou diretora de teatro aqui em São Paulo e tal. E, enfim, a gente só foi realmente começar a mexer no texto em 2020, né? E aí quando a gente tava, o Marcelo me escreveu, falou assim, Fernanda, se você ainda tiver interesse, os direitos estão comigo, a gente pode fazer a adaptação. O livro tem um narrador, é uma coisa muito forte, né? Um narrador no Talco de Vidro, e é um narrador em terceira pessoa. O Marcelo ainda falou assim, quando ele me sugeriu a adaptação, ele falou assim, eu posso fazer o roteiro. Eu fiquei completamente lisonjeado, assim, eu falei, puxa, Marcelo Quintanilha vai fazer o roteiro de adaptação da peça. Só que eu sugeri a ele que o narrador passasse da terceira pessoa para a primeira pessoa, que fosse a própria Rosângela que narrasse o que ela está pensando. Ele me pediu um exemplo disso. Ele falou assim, não, me dá um exemplo prático. Escreve, adapta, por exemplo, então, a cena da Rosângela com a prima no consultório. Eu adaptei as primeiras 22 páginas do livro e mandei para ele. Foi muito engraçado que ele me respondeu assim, olha, Fernando, esse ficou ótimo, não sei nem o que te dizer, assim, eu acho que você deve fazer a adaptação. Eu falei, não, então eu acho que a gente deve fazer a adaptação juntos. Então comecei, até por ter uma proximidade maior com a linguagem do teatro, comecei a dizer assim, isso aqui, quando ela está andando no meio da multidão, a gente pode colocar ela no meio da plateia, tal, não sei o quê. E eu fazia um trabalho que era adaptar de 10 a 15 páginas e mandar para ele, e aí ele revisava e me devolvia com sugestões, com observações e tal. Às vezes, em alguns momentos, eu dizia direto, assim, Marcelo, eu acho que isso aí é você que tem que adaptar direto, e aí você me manda, e a gente troca essa história. E a adaptação ficou pronta, temos elenco, sábado agora a gente vai fazer uma leitura pro Marcelo. Ontem o elenco foi lá em casa ensaiar, para não fazer feio pro autor. Mas é isso, e Talco de Vidro vai para o teatro, tá vendo? Nada como querer um negócio, desde 2015 que eu quero fazer isso, tá vendo? E foi uma coisa assim, eu tenho um privilégio nesse negócio de editar, que eu vejo os primeiros desenhos. Eu fui das primeiras pessoas a conhecer a Márcia, escuta, Formosa Márcia, por exemplo. E nesse caso eu tive o privilégio de ver aquela filmagem teste de você como Rosângela, e eu fiquei impressionadíssimo, assim, uma vida, ela se transforma completamente. E ela vira, sabe, eu fiquei assim pensando muito nesse negócio, Quintanilha, de como os atores reescrevem, né, tudo. Como os atores não são uns bonequinhos, uns manequins, sabe, uns marionetes, né, eles reescrevem o negócio com o olho, sabe, com movimento e tudo. E eu fiquei impressionadíssimo, Fernanda, assim, com a tua Rosângela. Obrigada. A gente fez um teaser, o Edinho que tá aqui nos filmando neste momento, a gente fez um teaser, a gente produziu um teaser sobre, e aí a gente gravou algumas cenas lá no Teatro Sérgio Cardoso, e eu ia falar uma coisa sobre isso, eu ia falar da foto, né? Aquela foto que a gente fez também lá no teu estúdio, Edson. O Marcelo já falou, essa foto vai ser o cartaz da peça, que é a Rosângela, que reproduz a Rosângela na festa, quando ela tá com a maquiagem borrada
E você deu uma dimensão da história grega, né? Ficou uma coisa de tragédia. Porque é uma tragédia. É. Não é? Vai, Marcelo, fala. É claro que é uma tragédia. Obrigado. Talco de Vidro é uma história que tem vários aspectos, né? A questão do narrador, que não vai ser colocada na peça, no quadrinho ela tem uma dimensão um pouco particular, porque esse narrador é um narrador que simboliza a maneira com que nos tratamos na cotidianidade, né? Ou seja, ele é um narrador que de alguma forma faz uma caricatura da pouca objetividade que media as relações entre as pessoas no Brasil, né? Ele é um narrador onisciente, ele é um narrador que sabe exatamente o que está acontecendo com a personagem, ele é um narrador que tem plena consciência do que se passa na cabeça do personagem, mas ele cria uma série de subterfúgios para tanto minimizar ou tirar a carga, o peso das decisões da personagem, como também cria subterfúgios para evitar falar objetivamente aquilo que a personagem sente, né? No caso, a inveja, né? Que é uma palavra que sequer é mencionada em toda a história. E quem melhor do que o próprio narrador poderia traduzir essa personagem no caso de uma adaptação? A própria personagem. Por isso acho que foi uma decisão, a melhor decisão para essa adaptação. Acho que o roteiro é inigualável. Acho que realmente é uma história que vai tocar a muitas pessoas. Muitas pessoas. Isso por um lado. Por outro lado, há várias coisas que já se mencionaram sobre essa história. Uma de que é muito comum que as pessoas digam que conhecem uma Rosângela, mas eu não consegui localizar um único membro da raça humana que tenha conhecido uma Daniele. O que é sintomático, porque muitas pessoas se identificam muito mais com Daniele, muitas pessoas se colocam muito mais no papel de Daniele, mas absolutamente ninguém se coloca no papel de Rosângela. E a cobrança que socialmente se colocou sobre essa personagem é uma coisa que me chama muito a atenção. Sempre me chamou muito a atenção. Já conversamos sobre isso várias vezes. Pelo fato de muitas pessoas imaginarem que ela é uma personagem que, em definitiva, deveria morrer, que merecia morrer. Mas eu não consigo me lembrar de nenhum ato de real maldade que essa personagem tenha exercido sobre quem quer que seja para que ela merecesse morrer. O fato dela ter se separado do marido, isso não é motivo para que ninguém mereça morrer. O fato dela ter tido namorados, bom, isso tampouco me parece algo tão passível da sentença de morte. O fato dela ter se afastado um pouco dos filhos, isso também não é irreconciliável. Isso também em um caso extremo, uma consulta a um psicólogo poderia ajudar. Isso também não é passível de pena capital. Eu só consigo imaginar que para tantas pessoas ela mereça morrer exatamente porque ela não se encaixa nos parâmetros que as pessoas acham que ela deveria se encaixar como uma mulher que pertence à classe a qual ela pertence. Por ela ter tomado as atitudes que tomou, por ela não ter tido nenhum pudor em decidir tomar as atitudes que tomou em nome de um sentimento que muitas pessoas consideram um sentimento mesquinho, consideram um sentimento perverso, consideram um sentimento ruim, mas que eu considero um sentimento. E ela tenta, através do narrador,
que é onisciente, que portanto está dentro, que a gente na adaptação está dentro da cabeça dela, ela tenta se convencer o tempo todo de que ela também tenta se convencer de que ela não está pensando aquilo. Ela fala assim, não é uma coisa que se você pudesse dizer assim, Rosângela pensava. Você não pode dizer que eu pensava aquilo. Eu não pensava aquilo. Era mais uma sensação. Eu sentia aquilo. Ela fica tentando se justificar para si mesma também de que ela não está pensando aquilo. Porque no fundo até ela acha que ela não devia estar pensando aquilo sobre a Daniele, sobre o pai, sobre... A conversa dela com a mãe, no final, é uma das cenas mais lindas que eu já li. Assim, em que a mãe fala assim, você acha que a culpa... Não, mãe, não fala isso, não fala isso. Que a culpa seria dos pais, né, dela estar daquele jeito. Então, assim, é de uma humanidade que para uma atriz, assim, quando você lê, você fala assim, nossa, eu quero encarnar isso aqui, eu quero poder respirar, eu quero poder pausar, eu quero poder segurar a cena, eu quero poder reproduzir o que essa mulher sente, porque é de uma sinceridade perigosa. Por isso que muita gente, eu tenho certeza absoluta que muita gente vai se identificar com a Rosângela e não vai admitir isso, mas nem sob tortura. Sabe? Eu não penso isso. Até porque de alguma maneira vai querer criticar a Rosângela. E a Rosângela, ela é uma mulher muito presente na vida de todo mundo, assim, em todos os lugares. Tem uma agora passando aqui na calçada, aqui, no sentido de ser essa pessoa que sente inveja, que sente que tem direitos adquiridos pela sua posição, pelo lugar em que nasceu, pela vida que leva, pela educação que teve e tal. Então em termos assim de uma personagem humana ao extremo, falha, cheia de falhas, enfim, um prato, né? Um prato cheio para uma atriz. Não é à toa que eu quis fazer, né? Espero não decepcionar você, Rogério, principalmente. Já gostei, não vejo a hora de ver isso. Mas é isso. Agora acho que a gente tem que abrir o pano e chamar as pessoas para assistir. É isso.